Olá, boa noite a todos que acompanham hoje no canal da NCA Clinic, cuidando da transmissão aqui a TV Channel Network. Sou o jornalista Leábido, fazendo a apresentação desta live de hoje, falando para vocês sobre um assunto muito importante. Um assunto que envolve os tratamentos, as preocupações de muitos pais, famílias, com seus filhos, inclusive adultos também, né? Que têm seus tratamentos específicos e necessitam dos seus acompanhamentos, falando sobre doenças raras, os raros e os atípicos, né? Os autistas, as pessoas que têm o seu TDAH, né? E precisam dos seus tratamentos e acompanhamentos. É muito importante esta live para esclarecer e informar a todos vocês da necessidade de tudo isso, para que seu dia melhore cada vez mais, né? Principalmente as famílias que precisam desse apoio. Hoje vamos contar com duas pessoas, duas personalidades das áreas ligadas ao tratamento de tudo isso. Vou chamar então a primeira convidada aqui, que será a Ellen Charcani. Ellen, tudo bem, Ellen? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem, meu querido amigo? Tudo bem? Como que vocês estão? Como que você está, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda à nossa live. A Ellen é presidente do Instituto Raros e Atípicos do Brasil, né? Então vocês já imaginam aí a preocupação dela e o envolvimento dela com tudo isso, né? Vamos chamar a outra convidada aqui, doutora Cláudia Ábido. Seja bem-vinda à nossa live na sua NCA Clinic. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada. É um prazer, estar aqui, né, com a nossa amiga, né, Ellen, que falando sobre algo tão importante, né, e que muita gente não conhece. Né? Então, muito importante mesmo esse dia de hoje. Né? Então, muito obrigada. Sem dúvida nenhuma, é uma live esclarecedora e para colocar a experiência de vocês, né? O envolvimento de vocês. E muitas vezes os profissionais que se envolvem, as pessoas que se envolvem nessas áreas, têm uma experiência própria dentro da sua casa, da sua família, entre os seus amigos. Alguém próximo de você tem a necessidade desse apoio, dessa força no dia a dia, né? Vamos começar com a Ellen a respeito disso, Ellen. Por que você abriu o Instituto Raros e Atípicos do Brasil? Fala pra gente. Gente, foi na verdade uma luta, começou há mais de 15 anos atrás. Eu não entendia nada desse universo, nem do mundo raro, muito menos do mundo atípico, eu não tenho vergonha de falar isso. E com o nascimento da minha filha, eu acabei descobrindo, na verdade, que com quase 2 anos de idade, que ela tinha uma doença rara. E posteriormente, eu fiquei sabendo que era genético e que eu também tinha essa doença rara. Então, a minha luta começa ali. Então, começa como uma ativista, como uma mãe, desesperada por um tratamento que ainda não existia. Foi uma luta incessante, porque não se existia políticas públicas, não existia tratamento, não existia nenhuma base dentro da saúde com as doenças raras. E posteriormente, que eu fui descobrir também que ela tinha alguma parte de neurodivergência, e aonde que não se falava antigamente dessa parte de estudo de doenças raras e essa correlação, né, junto com essa parte de autismo, TDAH, e foi aonde que surgiu, que base, né, que pé.
como que a gente pode estudar isso e como que será a minha vida, né, a partir de agora. Então, essa preocupação, na verdade, começa como uma mãe, né, desesperada para salvar uma filha, até entender que o mundo não girava em torno de mim, nem dos meus problemas, que os meus problemas, os problemas da minha filha, eram muito pouco, eram ínfimos, perto de 13 milhões de brasileiros que também sofriam e que muitas das vezes a situação deles é muito mais delicada do que era dentro da minha casa. Então, vem dentro primeiro, né, da minha necessidade, depois eu entender que não era, o mundo não girava em torno de mim nem dos meus problemas, e como fazer para ajudar essas pessoas que estavam na outra ponta e que estavam passando, né, ali o que eu passava, e muitas das vezes muito pior do que o estado do que eu encontrava dentro da saúde rara da minha filha. E E quantos minha aninhos ela também. tá hoje? Hoje em dia ela está com 16 anos. 16 anos. Então são 16 14 anos, anos da descoberta e 14 anos de luta, né? muita luta. A luta começou, na verdade, desde quando ela nasceu, que foi o não diagnóstico, em você olhar e você correr atrás e você saber que ela tinha alguma coisa desde os 6 meses até 1 ano e 8 meses, que ela falou, olha, eu acho que ela tem isso daqui, né? O primeiro médico falou, olha, eu acho que talvez, quem sabe, ela tenha isso. Aí começa uma segunda saga. A primeira saga é de descobrir o que você tem, né? Fala, olha, tem alguma coisa errada comigo, porque muitas das doenças raras são doenças invisíveis, para depois, quando você tem o laudo, o que fazer com aquele laudo, o que fazer, ou aonde correr, é uma nova etapa, né? Então, Uhum. primeiro eles falam que é como se fosse uma loucura, olha, o que você tem não consta nos exames, o que você tem é um devaneio, olha, eu acho que você tem que passar com um psiquiatra, para até depois que você conseguir aquele laudo que você provou, falou, olha, realmente eu tenho, aí é um segundo luto, né? O que fazer com aquele diagnóstico, que eu acho que é a maior dificuldade dos pais ou dos pacientes quando você descobre que você tem alguma coisa, né? Então vem a sensação de alívio, eu não sou louca, eu não estou mentindo, realmente alguém olhou para mim e ele viu que ele acreditou em mim, né? Então é tudo verdade, não é mentira o que eu estou passando. E agora o que eu faço com aquele papel, né? Então é um segundo luto quando você pega e é o enfrentamento do que você tem. E muitas das vezes não existe o tratamento. É onde que você acaba descobrindo que não existe políticas públicas, que não existe tratamento, que tem doenças muito piores do que a sua, que o teste do pezinho, por exemplo, que é desde 90, que são 6 doenças, não evoluiu ao ponto da medicina, da quantidade de doenças raras que a gente tem descobertas hoje. E é como o que fazer para diagnosticar esses pacientes e como enquadrá-los dentro do SUS. Doutora Cláudia, ela falou a respeito de tudo isso, a respeito da necessidade dos tratamentos, tudo. Você que enfrenta diariamente o atendimento aos pacientes, principalmente com autismo, né? E muitas vezes também com a deficiência intelectual, estágios e níveis muito diferentes de tudo isso, né? Qual é a sua posição a respeito disso? A respeito dessa necessidade, essa falta de acompanhamento, ou o que você faz para ajudar os seus pacientes referente aos conhecimentos que você já tem, já desenvolve em tantos anos de atividade? Eu fiquei pensando quando ela disse o público, né, o público não se incomoda, né?
eu chego a pensar, sabe, não se incomoda porque não é você, porque não é seu filho, porque não é. Sabe, é bem isso, né? Então, tem mães aqui que chegam, eu estava atendendo uma mãe que ela disse, olha, eu não sabia onde ir. Eu não sabia onde ir. E eu não sei o que meu filho tem até hoje. Eu achei que meu filho era, por exemplo, psicopata. E hoje eu vejo que meu filho é só uma criança que ele pediu ajuda. Ele não sabia pedir ajuda. Né? Então, onde correr? O que fazer? Né? Política, a gente está numa cidade, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, eu tenho um monte de não aqui, ó. Não, 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 não. Estou cheia de não, é tatuagem cheia de não. Não dá, não posso, não, sabe, procurar outro. Eu acho que você tem que ir em tal lugar. Não vou mais em lugar nenhum. Né? Se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, né, por mim aqui e com a ajuda que eu tenho. Né, que eu não tenho. Né? Então, eu tenho que fazer por mim. E essas mães que estão aí. Olha, eu entendo que meu filho tenha isso. Né? Eu falei que eu ia falar um pouco sobre, né, que você iria, né, falar sobre a doença rara. E ela disse, escuta, mas que doença que é essa? Expliquei mais ou menos, que eu não estudei e não tenho muito conhecimento, né? É muito específico, né? Então eu não tenho. E ela disse, mas e se ele fizer assim com o braço e o braço for para trás? Será que pode ser? Aí, sim. E fiquei pensando, 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 pensando. O meu filho senta igual um sapo, né? Todo para trás e ele não tem nenhum problema. Isso é normal? Aí eu, olha, dentro do autismo é. Dentro do autismo é. E aí eu fiquei pesquisando, né, até sobre as doenças raras, e principalmente essa doença, que qualquer um dos nossos autistas, né, eu não digo, você vai me corrigir, você está entendendo, né? Você vai me corrigir, né? Me corrige. Mas ele pode estar lá, né? Ele pode ser um sediano, ele pode ter síndrome de Ehlers-Danlos. Ele pode ter essa síndrome e ninguém nunca viu, ninguém nunca teve que olhar, né? Ninguém nunca percebeu isso, né? E a mãe, isso aí é normal, mas é normal onde? Dentro do autismo, a gente sabe, né, que, poxa, a criança que fica com o joelho para dentro, a gente percebe, olha, o clínico a gente já vê, ó, tá com o joelho para dentro, anda para dentro, não sei o que, são, tá, check, 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 a gente, tá, tá dentro. Antigamente, nós não falávamos entre doenças raras e autismo. Hoje em dia, a gente fala que 30% das doenças raras podem ser autistas. E isso que você falou, que é o sentar em W, quando a criança a gente coloca o joelhinho para fora e ela senta em W. É uma escala chamada dentro da síndrome, né, de Ehlers-Danlos, que é a escala de Benton. São 9 pontos. Então, se você puxa esse dedão para cá, esse para cá, então seria 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver, o cotovelo, ele tem que virar uma curvatura para trás, 5, 6. Aí a mesma coisa com as pernas, 7, 8. E encostar a palma no chão, 9. Então, se ele fizer acima de 6, se não me engano, 7,
ele pode talvez aí ter uma hipermobilidade dentro da sede. Aí tem outras coisas, fadiga crônica, né? Ela pode ter POTS, a criança, né, levanta com tudo, ela tem aquela sensação de desmaio, que é uma outra síndrome. Ela pode ter a síndrome mastocitária, a questão de cheiro, irritabilidade na pele. Eu não posso, com toques, que as pessoas gostam de carinho, né? Eu detesto, parece que está me arrancando toda a minha pele. A minha sensação é que você está me escalpelando. Então, a sensibilidade de uma pessoa é completamente diferente, por exemplo, para mim. E essas coisas que eu sentia, para mim, era loucura, né? Então, o cansar, vocês vão ver muitas vezes nas minhas lives, ou então eu parada em audiências públicas, eu tenho que sempre me pegar, eu sempre vou estar assim, ó, assim, tentando segurar o pescoço, porque isso daqui dá uma dor tão grande de segurar o pescoço, e como você vai fazer a live, então você vai estar em audiência, geralmente você está sem a tipóia, né, que a gente coloca. Então, me cansa demais. Então, é muito comum. E essa posição não é de preguiça, é porque realmente está me incomodando a dor do pescoço. Aquilo está me pesando. Eu vejo que o sensorial, a textura, o sensorial é muito, muito, muito para o autista, né? Tanto que a gente não abraça se ele não abraça, né? A gente não beija se ele não beija. Né? Hoje eu tive um nível 3, cadê o abraço da Cláudia? Ele veio, mas sem me abraçar, ele só veio com o corpo, né? Mas ele sente, mas ele não... eu acredito mesmo, né, que esse sensorial, né, essa textura, até por comida, que o autista, ele tem, né, a gente fala assim, as mães falam, né, você está com nojo, é nojinho, mas não é. É algo que colocou na língua, eles não conseguem. Né? Eu imagino, né? É como se a gente colocasse alguma coisa muito diferente daquilo que a gente gosta. É como se estivesse colocando uma lesma na boca. Você imagina. Fazendo mastigar e engolir. Vocês querem pensar numa coisa, imagina colocando uma lesma e você tem que mastigar aquilo. É isso. Então, eu acredito, né, que o quanto, né, essa síndrome está muito correlacionada ao autismo, gente. Muito, 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 muito mesmo. Muito. E cada paciente que vem agora, assim, na cabeça da gente, o que já foi e o que, né, tá aqui em tratamento, o quanto seria interessante fazer o exame, né, genético, né? O quanto seria interessante, porque eu imagino, assim, eu vejo a mãe, mas eu não vejo a mãe fazendo tudo isso, eu não vejo a mãe tendo todas essas, né, esse sensorial, eu não vejo, mas eu vejo a criança. Nossa, gente, eu falo para vocês que muitas das vezes dói até o couro cabeludo. O couro cabeludo de alguns sedianos, ele é bem mais mole. Então, sabe quando a cabeleireira vai lavar, vai escovar? Parece a sensação que tá arrancando todos os fios de cabelo da pessoa. E tem gente que relata isso, que parece que tá arrancando o couro. Você pode ver que eu estou tirando a micropigmentação, né? Então, a minha reação é como se desse uma reação alérgica na minha pele, que eu pareço baiacu. Então, é muito excesso aqui, eu acabo não transmitindo isso para as pessoas. Não são coisas que eu vou reclamar, muito pelo contrário, né? Você acaba ali aguentando como adulto, porque você foi educado para você aguentar, para você não reclamar. Mas a minha sensação, muitas vezes, que a pessoa tá, por exemplo, outro dia eu fui fazer um peeling.
Aí eu falei pra minha amiga, gente, só foi um peeling e foi daqueles de creme, tá? Que você passa 2, 3 horas no rosto, normal para qualquer outra pessoa, normal no universo. Chegou, você fica que nem uma base, você lavou e tirou. Gente, eu juro, eu fiquei 3 dias parecendo um baiacu, inteirinha, inchada. Não, vocês não têm noção. Inchada, gente, com o olho fechado. Aí a minha amiga fala assim, meu, toma tal alérgico que você vai morrer. Você vai morrer, vai fechar a sua glote. Então, são coisas que acontecem assim com a gente que você não espera, sabe? São coisas absurdas que acontecem com a gente. Até por conta da sua cicatrização também, né? Então, a cicatrização, por exemplo, de uma criança autista é muito mais difícil. Sim, muito massa. Muito mais difícil. E aí a gente fica pensando, poxa, né? Por que é tão difícil assim? Porque pega todo o vascular, né? Também. Então, é bem interessante. Cláudio, antes que fuja da minha cabeça a pergunta. Uma pergunta para Ellen. Você tem um entendimento dessa síndrome e tudo, mas você com o Instituto, você tem ideia de quantos... Qual é a variedade, qual é a quantidade, não sei se posso perguntar a quantidade. De doenças raras? De doenças raras, de síndromes, doenças raras. Você tem ideia? Hoje a gente fala aí de 6 a 8 mil doenças raras. Nossa! Existentes. De 6 a 8 mil. 6 a 8 mil? E você tem enumerado isso daí, assim? Tenho. Dentro do site do IRAB, tem a lista de todas as doenças raras ali, tá? Olha só. Por que essa diferença de 6 a 8 mil, né? Porque não é uma coisa fechada. Por exemplo, na síndrome de Ehlers-Danlos, tem lugar que pode considerar a síndrome como uma síndrome, e tem lugares que pode considerar as 14 variantes, cada uma como uma síndrome, como uma doença diferente. Então, depende da classificação. Doutora Cláudia, desculpa interromper, porque senão fugir a pergunta. Não, tá certo. Tem que, assim, é algo bem interessante, né? E que a gente tem que expor aí para o pessoal que está ouvindo, que de repente vai ouvir isso depois, né? Infelizmente, assim, é claro que a gente está pelo YouTube, né? Mas eu acho que encher a gente de perguntas. Eu falei, não, eu conheci tal pessoa, você conheceu? Eu conheci tal pessoa, assim, então... Voltando a falar, então, sobre doenças raras, quando a gente fala que a gente só tem, até na década de 90, a gente só tem 6, desde 2021 nós temos uma lei federal, e essa lei federal, ela amplia, todas as cidades, tá, do Brasil inteiro, todas têm que implementar até 2027 a ampliação dessas 5 etapas, que é no mínimo 50 doenças. Nós estamos falando que o Distrito Federal, desde 2011, gente, ele já consegue detectar 62 doenças para todas as crianças nascidas. No estado de Minas Gerais, desde abril de 2025, nós estamos falando em 60 doenças, tá? Dos 893 municípios dele. No estado do Rio de Janeiro, que se não me engano são 92 municípios, me corrijam se eu estiver errada, desde 2025 também estão sendo feitos no estado inteiro. Em Mato Grosso do Sul, desde o dia 1º de janeiro de 2026, estão com 40 doenças. Todos esses 3 estados, tá, tirando o Distrito Federal, o SUS é interligado, tá? Então, ele tem uma base do SUS, que é toda a informação interligada,
Então, ele despeja aquelas informações, ela é dividida em DRS, como todos os estados do Brasil. Então, ele despeja aquilo lá como se fosse um triângulo, abrindo para todas as cidades. Então, todas as crianças nasceram, tá? Em 1 a 7 dias é feito esse teste do pezinho, por exemplo, Minas Gerais, é enviado para NUPAD. No Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul, é enviado para a APAE, tá? Então, eles conseguem fazer, custa entre 150 a 250 reais cada exame. Quando você chega, por exemplo, no estado de São Paulo, somente a cidade de São Paulo conseguiu ampliar as 5 etapas. O restante do estado, gente, infelizmente a gente está ainda na etapa 1. Hoje em dia são 7 doenças e a gente está falando em menos de um ano. Salto fez ontem a votação para ver se ampliava o teste do pezinho, tá? Eu confesso para vocês que eu, como tive um dia muito corrido, ainda não peguei ainda para saber a votação se foi aprovado ou não, mas eu acredito que sim. O que acontece com o estado de São Paulo, como em qualquer outro estado que não está, o SUS não está interligado. Cada cidade será responsável pela ampliação desse teste do pezinho. Então, ele vai determinar se é a PAI, se ele vai determinar se é o Instituto Jô Clemente, aonde que ele vai fazer, tá? Ele vai fazer, a criança nasceu, ele vai fazer. Só que essas informações dessas doenças, gente, continuarão em torno daquela cidade. A gente ainda não tem um núcleo que nem Minas Gerais, Rio de Janeiro, em Mato Grosso, da informação dessas doenças. Ou seja, não vai adiantar de muita coisa, porque a gente ainda não terá a informação central para saber tratar de fato, né, as doenças ali apresentadas. Não é que não vai ser tratada, mas é de uma forma quebrada, porque o Estado não tem esses dados. E o pessoal ainda vai falar, ai, mas a partir do dia 26/2, a gente viu agora que o Estado vai liberar 26 milhões para o teste do exoma completo. Não sei se vocês conhecem, o teste do exoma completo, gente, ele detecta 1.680 doenças. Eu escrevi uma PL do exoma, que é 1899/2022, é de minha autoria. Eu enviei para um deputado federal, e o governo agora aprovou, não para o nascimento, mas quando você acha que talvez, quem sabe, o meu paciente tenha, né, a criança, o médico lá do postinho, ele sabe que talvez aquela criança tenha, então ele pega e envia aquela criança para poder fazer, ele envia para poder fazer o laudo do exoma completo. Então, nessas 1.680 doenças, a gente está falando em propensão ao câncer, doença autoimune, degenerativa, doenças raras e autismo. Mas lembra que, por exemplo, de doenças raras, gente, só de doenças raras é de 6 a 8 mil. Então, a gente pega uma gama pequena, mas a gente já começa a trabalhar com o teste genético de uma forma mais abrangente, tá? É um dos exames melhores que tem na modernidade, tá? Que as pessoas, né, que os países utilizam, é o teste do exoma completo. É a nossa maior preocupação como instituto, tá? Primeiro, quem irá ler esses exames? Tá? Então, quem vai ler? Quem está apto ou não? A gente está falando que profissionais preparados para isso, né? Tem? Então, geneticamente, a gente está falando que existe de 352 geneticistas. Tá? Não precisa ser necessariamente um geneticista, mas como é um teste genético, a nossa base no Brasil são 352. Nossa. Na federação, a gente está falando de 33 geneticistas, e nem todo estado possui um geneticista. Então, são 26 milhões destinados a um teste
que será que essas pessoas estão preparadas para realizar esse exame? Estão preparadas para ler esse laudo? Então, é uma preocupação muito grande minha, né, como presidente do Instituto, não só minha, mas eu acho que é de todo mundo que está ali acompanhando, é saber se essas pessoas saberão interpretar. Segundo, foi liberado o dinheiro. Se eu não tenho um banco de dados, para onde que eu envio? Pois é. Porque eu não tenho um banco de dados. Para onde que eu envio? Então, é uma dificuldade muito, muito grande, né? E aí, se não bastasse isso dentro das doenças raras, né, de todo esse apelo, quando a gente fala, por exemplo, em Conitec, por exemplo, do polilaminina, que está sendo agora todo mundo falando, né, as pessoas voltando a andar, etc., nós estamos na etapa 1 desse processo. Aí, sem passar pela etapa 1, etapa 2, etapa 3, tem alguns medicamentos que vai até a 4 e a 5, então depende do medicamento, depende do tipo de estudo, né? Então demora-se alguns anos, para depois entrar dentro da Conitec. A Conitec, gente, é o órgão que regulamenta o Ministério da Saúde. E ele é dividido em 3 etapas, essa Conitec. Então, ela é dividida em 17 representantes. Depois, ela é dividida na segunda etapa de 2 a 5 especialistas para poder estudar sobre por exemplo, a polilaminina, né, que é o produto, né, o remédio, o medicamento. A terceira etapa, que é onde vai entrar a ANS, a Anvisa, todos esses órgãos competentes que eles irão entrar, como se fosse o FDI nos Estados Unidos. E nessa terceira etapa, gente, também entra a votação, que é tão importante que a gente solicita, que é justamente para a pessoa votar, população de 240 milhões de brasileiros, para falar, olha, vocês precisam votar para saber se vocês querem que a pessoa que tem a doença de Huntington tenha direito ao medicamento. Vou usar a doença de Huntington porque nós temos somente um mês para entrar no gov.br, está acontecendo agora, tá, nesse mês, da doença de Huntington, para saber se a pessoa tem direito ao medicamento. Está também do nanismo, também está em votação esse mês, remédio para o nanismo. E também, dia 23, entrou também para o Ela. Sabe aquele ator de Hollywood que morreu agora, que estava super em alta? Então, gente, está em votação um medicamento também. Se a gente não votar, mas eu não tenho Ela, né? Não tenho nenhum parente, nunca nem ouvi falar doença de Huntington, né? Não tem ninguém com nanismo na minha família, para que eu quero isso? Então, se um dia você vier se casar, se você tiver um neto, né? Se você tiver um primo, e talvez ele possa ter, quem sabe, porque ninguém quer ter um parente com doença rara, ninguém nasce querendo um filho com uma doença rara, e nem autista. E chegar e falar, olha, não vou votar porque não tenho nada a ver e não consegui votação, essa pessoa nunca mais poderá solicitar o direito ao medicamento. Então, não é uma coisa que é temporária, é uma decisão como brasileiro hoje, que vai determinar o amanhã. E essa votação, gente, é tanto para as doenças raras, para o remédio para dor de cabeça, para um remédio para câncer, também está em votação, está acontecendo agora também essa votação, talvez eu fale errado. É uma máscara, gente, que eu acho que ela é fria, para a mulher não perder o cabelo quando ela ela tem câncer de mama, tá? Eu esqueci como que chama essa touca fria. E está acontecendo também agora. Então, ninguém nasceu e falou, olha, eu quero ter câncer de mama, né? Porém, quantas mulheres ao longo do caminho não descobrem? E o cabelo é muito importante, né, para a mulher. E talvez essa mulher tenha a oportunidade
de utilizar, não é que não vai cair, não é, nada é 100% e nada é certo, porque dentro da medicina, cada caso é um caso, mas talvez você seja contemplada com isso e talvez o seu cabelo não caia, talvez você se sinta melhor como mulher, né? Então, são coisas que estão acontecendo hoje dentro da Conitec. Aí você fala, ai, gente, mas só com a votação, depois de ter passado por esses 3 pilares e mais a votação, acabou? Não, não acabou. Ainda tem o secretário, tá, da Tecnologia e Saúde, se ele canetar e falar, olha, eu acho que não serve, não temos direito ao medicamento. Estaca zero. Passou por tudo, por tudo, até o FDI, na Europa também liberou, gente, a Conitec liberou, todos os médicos falaram, nossa, é excelente o remédio, só que o secretário, sei lá, gente, falar, ai, não sei, amanheci com dor de cabeça, né, tem alguém que eu gosto, que não gosto, que tem a doença, ou acho que o estudo, não sei, gente, você não consegue determinar o que passa na cabeça de uma única pessoa. Esse é o caso, por exemplo, do Spinraza, que é para AME, a pessoa precisa desse remédio. Em agosto do ano passado, foi determinado que quem teve a oportunidade de judicializar, tudo bem. Quem não teve a oportunidade de judicializar, não terá oportunidade mais de tomar o remédio. E a comunidade de AME3, né, está tentando reverter isso e não está conseguindo. Né? Isso daí já faz mais de um ano ali. Então, eu não tenho, mas você não sabe, né? Eu não sei se meu neto vai ter, se minhas filhas podem desenvolver um amanhã. E a minha negligência de hoje gerou o caos na minha família e o meu neto não terá possibilidade de viver no amanhã. Eu ia fazer uma observação, né? Colocar a doutora Cláudia aqui. A Ellen falou 13 milhões, né, Ellen, de pessoas com doenças raras. Menos de 400 profissionais no Brasil para gerir uma situação dessa, né? Aí a gente fica pensando, né, doutora Cláudia, que na cidade que a gente está só existem 2 pessoas que fazem o que você faz, você e outra, especificamente. Então a situação nossa tá melhor, né? Porque se você for pensar numa cidade de 60 e poucas mil pessoas, existem 2. Você imagina a situação de 13 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara e ter 400 profissionais envolvidos. Que fim vai levar isso, né? Isso daí não é de agora, as doenças não existem de agora. Quantos e quantos governos, né, Ellen? Você que tem uma ligação, inclusive com a parte política, que eu não gosto de falar, mas eu gosto de anos falar nessa parte política, e é o que eu falo, dentro das doenças raras, gente, isso daí é unânime, tá? Para todo mundo envolvido. Não existe dentro das doenças raras, ninguém consegue voto, e não existe direita e nem esquerda. Pois é. Nós nos protegemos, tá? Eu posso ser de direita, eu posso ser de esquerda, a Cláudia pode ser de direita e de esquerda, mas dentro das doenças raras, isso cai por terra e a gente não tem bandeira. Não existe bandeira dentro das doenças raras. Não adianta alguém chegar e falar, não, olha, peraí que aqui é só do Lula, não, aqui é só do Bolsonaro. Não existe isso, não adianta. Se alguém chegar com um pensamento desse, a gente vai vir com uma relação desse tamanho da direita e outra do mesmo patamar para a esquerda. A gente luta, gente, por vida, não é por partido dentro das doenças raras. Então, eu acho que de toda a abrangência, tá? De 240 milhões, de 13 milhões de pacientes com doenças raras, quando a gente chega nesse tema, tá? Não existe ninguém defendendo um ou outro lado, quando o assunto é realmente o que a gente pode fazer para melhorar.
Não tá? deve Então eu existir, né? Não é acho, o correto que é, eu exista mesmo. acho, eu acho que todas as camadas, em todos os temas, sobre mulher, sobre carro, sobre futebol, sempre tem um lado ou outro. E dentro das doenças raras, gente, eu vou ser bem sincera, eu nunca, nesses meus 15 anos, eu nunca peguei alguém querendo discutir, sabe? Ah, não, mas eu vou porque somente a direita faz, ou somente a esquerda faz. Não, não. Inclusive, se for para destilar isso, a gente vem com o artigo, a gente vem com a lei, a gente vem com a diretriz de cada um que fez e que não fez, e o que deixou de fazer, falou, olha, tá vendo, ó, a gente precisa de ajuda. Então, não é uma coisa eu acho, de todos os temas do Brasil, eu posso te garantir que nem a direita e nem a esquerda consegue voto dentro das doenças SARA, especificamente por causa desse, sabe, desse assunto, não o que é o meu coração, né? Não o que eu desejo, mas dentro do assunto não existe esse tipo é verde ou é amarelo, é azul, é branco, sabe, é terra, é céu. Não, não existe. Ali somos todos unidos. Eu vou, Pelo colo- menos nessa ah, é. parte. Vou colocar som- a doutora Cláudia aqui para falar o seguinte. Que você trata da parte terapêutica, assim, da saúde mental, né? Da saúde emocional das pessoas, né? Enfrentar tudo isso daí. Enfrentar o descaso, enfrentar a falta de apoio, enfrentar tudo isso daí. Fora o dia a dia que os pais e mães enfrentam, né? Como superar situações como essa, numa necessidade dessa, que um país inteiro tem, não tem o apoio tudo, e esses pais e mães que nunca souberam que seus filhos podem ter alguma coisa. Isso daí afeta demais o bem-estar e a mente das pessoas, né, doutora Cláudia? Eu fico pensando assim, não tem que ter bandeira, né? Eu acho que a gente tem que levantar, sim, a nossa bandeira de vida, né? Então, a gente está lutando pela vida, a gente está lutando pelos nossos pacientes, pelo nosso próximo, né? E, e a gente percebe, fica meio frustrado mesmo, e tem hora que dá vontade de jogar, né, a toalha e dizer, não dá, não dá. Eu não tenho suporte, eu não tenho respaldo, eu não tenho, mas depois você vê que a sua bandeirinha vai ter que subir novamente. E ali e é uma luta, né? Agora você diz, né, Ellen, não tem que ter essa bandeira. Eu acredito também e luto por isso. Mas o que eu enfrento, principalmente na minha, na minha especialidade, o que eu enfrento é bandeira. O que eu enfrento, né? Olha, eu só vou te ajudar se eu vencer essas eleições. Eu só vou te ajudar, tá? Eu não, eu preciso de pirulito para minhas crianças. Cri, cri, cri. Nunca mais você nem viu, nunca mais você vai ver aquela pessoa. Né? E é muito. E assim, o que a gente pensa, né, até, né, você falou assim, ó, meu neto, minha neta, eu aqui na nossa cidade, né, tem um político, né, que o filho é autista. E cadê? Nós temos mais de 2.000 crianças, 2.000, Só nessa assim, cidade. né? Eu acho que tem mais, viu? Mas É. assim, vamos no 2.000, que falaram que é 2.000, vamos no 2.000. Mas eu acho que tem muito mais. Né? É que não foi documentado aquelas que ficam amarradas aí, né, por aí, que a gente não, né, não quer nem falar. Ninguém quer falar sobre isso. Né? Então, tá, vestir a camisa, levantar a bandeira,
ou assim, simplesmente vou fechar os olhos e tá, existe mesmo, tá aí, ó. Qualquer pessoa, né? Quem sabe um dia vão olhar para eles, né? Qualquer dia vão olhar. Então, assim, não é, né, aquela história, né? Não é uma andorinha só que faz o verão, né? Mas que eu fico bem indignada quando eu peço, né, pelo amor de Deus, às vezes é pelo amor de Deus, olha como tá. Né? Mandaram embora a única neuropediatra que a gente tinha na cidade. E ela nem aqui mora. Né? Uma Vocês ainda estavam no lucro ter uma, porque eu vou falar para vocês que não, porque ela você não né, acha. não sei se ela vai ouvir, né? Eu convidei, né? Mas assim, fazendo um trabalho tremendo. Sorte que, né, infelizmente, eu a conheci há pouco tempo, mas eu já, né, tenho aqui vários laudos que foi ela que deu, né? E laudos muito bons, coerentes. E assim, nós duas, ela nunca tinha ouvido falar de mim, ou já tinha ouvido só pela minha assinatura, e eu também. Mas olha, numa cidade, e ela veio de outra cidade para atender. E agora não temos mais. E fica assim. E não sabe Sabe? em quanto tempo vai ter outra ainda. E assim, olha, vamos. Tá, não é político? Isso é político, porque vão colocar quem eles querem. Eu vou falar para vocês que é um assunto um pouco mais delicado. O valor que é cobrado de um neuropediatra num consultório, tá, gente, particular, e a gente tem que falar isso. Eu sei que isso revolta muitos pais, isso eu sei que revolta muita população, e é fácil de entender isso. Mas tem consultas aí que você cobra R$ 1.400. Nossa. Então, o neuropediatra, ele prefere, isso eu já peguei inúmeros casos, tá, de neuropediatras falando para mim, mas eu prefiro estar atendendo ali, atender 3, 4 pessoas no dia, e acabou, fechei minha agenda, eu vou para casa, eu vou curtir a minha piscina, do que ter que atender o dia inteiro no SUS e ganhar centavos para atender e ter que ir lá ter uma, sei lá, gente, batalhão de 100 consultas. Ao mesmo tempo que esse boom, e eu não acho ruim esse boom, tá? Que é o que o pessoal fala assim, foi uma explosão, esse boom de laudos de autistas, eu acho que foi ótimo, porque era algo que a gente não sabia, né, o que era, a gente achava que aquele comportamento era dentro da normalidade, e porque lembra que a gente não tem um biomarcador, né, para autismo. Dentro da doença rara, dentro dos outros, a gente tem um biomarcador. Dentro do autismo, você vai passar com a psicóloga, com a neuropediatra, você vai passar com a TO. Então, você imagina só que você vai ter que investir para trazer aquele profissional. Com esse aumento que teve, a cidade não sabe o que fazer, os professores não sabem o que fazer, os pais, hoje em dia, não são pais fortes, são pais fracos, que quando pegam aquele laudo, e eu entendo, tá, porque a sua dor é única e é um luto, mas você tem o pai que recebeu aquele laudo e que o mundo dele se abriu. 90% das mulheres são abandonadas depois que tem um laudo. Então, o psicológico dessa mulher acabou porque ela não tem mais uma rede de apoio. Então, o município não sabe o que fazer, o estado não sabe o que fazer, ninguém sabe o que fazer. Esse profissional do neuropediatra, ele prefere atuar no particular do que no público, e você está com um problema com pepino,
como prefeito, como vereador, como governador, como presidente, que você não sabe aonde que você puxa, sabe? Mas tá, eu crio uma sala sensorial dentro da escola, o quanto que custa essa sala sensorial? Gente, é absurdo o valor ainda de uma sala sensorial. Infelizmente, custa ainda muito caro, né? Eu acho que tem que ter, sim, luto para isso, que para cada escola tem ali uma sala neurosensorial, que a criança teve esse surto, possa pegar, tirar ele desse meio de estresse e levar para essa sala sensorial. Mas para isso, gente, também tem que ter um profissional de suporte nessa sala sensorial para que fique o quanto do plano plurianual, né, do PPA, que nós temos de verbas que foi destinada para crianças autistas. Eu vou ser bem sincera, gente, eu acho que nos últimos governos, desde que começou esse boom, não se tem ainda o PPA, né, o plano plurianual, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, com verba para atender essa população. E da onde que se tira esse dinheiro? Eu sei que a gente paga muito imposto, tá? Eu entendo o imposto que a gente paga e daria para ser feito se fosse de uma forma bem distribuída, porém, chega aqui, não, a conta não fecha, então a gente não consegue tratar de fato essas pessoas. Só que quem está sofrendo, gente, é o autista. Quem está sofrendo é essa mãe que está com uma sobrecarga e tem muita mãe se matando. Tem muita mãe levando à loucura. Hoje eu vi uma reportagem que antigamente o homem ia comprar um cigarro e nunca mais voltava. Hoje em dia, gente, a mulher está indo comprar o pseudo cigarro e abandonando tudo. Sim. Só que essa mulher está fadigada, não é que a ação dela é certa, nenhum dos dois lados. Essa mulher está num pico de estresse que ela não sabe o que faz. Ela não tem tratamento, ela não tem suporte, ela acaba sendo isolada pela sociedade, pela família, pelos amigos, de tudo. Não é que o filho seja um fardo, mas ela se sente ancorada no que ela está, sem um propósito na vida e ela não sabe o que fazer. E aquela criança com doença rara, aquela criança neurodivergente, aquela criança atípica, é a mais afetada de todas. E sem ninguém dar suporte de fato para aquela criança. E nem a família, né, muitas vezes. Não, ninguém. Aquela criança, ela está fadada à loucura. Está fadada à loucura. Mas não a loucura da que a gente falava antes, a loucura da solidão, da solitude, de não ser aceita. Então, ela está saindo do grau 1, migrando para um grau 2, gente, muito rápido. Coisa que antigamente se passava esse autismo grau 1 a vida inteira, e talvez muitos autistas descubram hoje que ele é autista, e ele nunca migrou do autismo 1 para o 2. E esses jovens, né, que estão nesse meio que é eletrônico, de todos esses monte de informações, e que ao mesmo tempo tem um monte de informação, essa informação não conecta nada, ele está numa depressão e numa bolha que ele não consegue sair. O Estado não consegue ajudar, a família não consegue ajudar, a mãe está fadigada, lembra, 90% das mães são abandonadas e ninguém sabe o que fazer. A doutora Cláudia tem essa experiência aí, porque o pedido de socorro, né, de mães, né, é constante, né? Aqui, o que a gente... Né, eu tenho um grupo de mães, né, onde cada paciente que vem, eu convido, você quer entrar no grupo de mães, para que uma ajude a outra, né, e que juntas a gente consiga um pouco, né, a melhoria aí das crianças. E eu faço uma orientação parental, né, principalmente, eu entendo que a mãe está sozinha, né, eu tenho
assim, 90% e um pouquinho mais, vírgula, um pouquinho, estão sozinhas. Né? Ah, mas o pai não liga. Ah, o pai não quer saber. Ah, o pai. Não, né? O pai, primeiro, ele não entendeu aquilo que a criança tem. Ele não entendeu. Ele não aceita, não entende e não apoia. E vai falar que o problema veio da mãe ainda, né? Né? Então, a culpa é sua. Sim, a culpa é sua, né? A culpa é Tá dela. vendo? A culpa é sua. Tá vendo? A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Então, a mãe vem, né? A mãe chora, porque ela não sabe para onde ela vai. É um pedido de socorro mesmo. Ela precisa trabalhar, ela precisa dar atenção para a criança, ela precisa dar terapia para a criança, porque o SUS, né, infelizmente, não tem, né? Não tem, não tem. Então, se não for particular, onde vai ser? Ah, pai, nós estamos com 2 anos de espera na fila. Fila de espera de 2 anos. Então, como que a criança vai esperar 2 anos? O que eu acredito que seria interessante, né, ela ter o apoio de profissionais que pudessem fazer essa orientação, né? Através do que? Gente, vamos juntar todo mundo, eu vou dar essa orientação parental. Gente, ó, assim, você tem autista que você sabe que está acorrentado, vamos lá, vamos ajudar essa mãe, porque por que ela deixou acorrentado? Porque ela não sabe o que fazer, né? Ela não sabe o que fazer, ela não tem apoio nenhum, para onde que ela vai? Nenhum transporte, né, doutora Cláudia? Nenhum transporte a gente deu opinião tudo para pegar uma criança e levar na clínica, por exemplo, não se tem. Então, o transporte não pode ser para autista, só pode ser para o cadeirante. É. Por que que autista? Porque ele não tem cara de autista, tá? Ele não tem cara. Então, ele não tem deficiência nenhuma, só aquele que é cadeirante que tem a deficiência. Não menosprezando, gente, mas assim, eu acho que, entendeu? Eu acho que tinha eu acho que também, aí eu levanto a minha bandeira, né? Mas eu acho que a gente tinha que movimentar mais, né? Sim. Tá, não, tem muita gente que faz, acontece, mas é um mundinho. Eu conheço várias pessoas, não, eu levanto a bandeira do autismo. Vai lá, você está respaldado por um político, olha, o vereador tal está me ajudando. Então tá puxadinho ali, né? E Eu vou olha para falar para vocês que dentro do meu instituto eu nunca recebi nenhuma verba, nenhuma, de governo nenhum, nunca. E é algo que eu não quero, e todo mundo fala, mas por que que você não vai atrás? Porque eu não quero, não quero ter esse tipo de amarração, ou então que alguém imponha em cima dos ideais do instituto alguma ideologia política, tá? Nem para um lado, nem para um outro, nem para um centro. Eu não quero. Eu quero lutar de fato pela saúde. Eu quero de fato mudar o sistema. Não quero alguém me manipulando ali como uma marionete, sabe? Aqui É. assim atrás de mim, querendo. E usar o eu te, instituto como palanque, né? falando, eu te dou tanto e você faz o que eu quero. Ó, você só pode atender 10. Tá, mas por que que eu posso? Não, porque eu que vou pagar os 10. Não, não, não. A gente já tentou, né? Eu fui, como eu falei, eu tenho vários nãos aí pela vida, né, mas nem por isso eu, né, desisti. Nem por isso eu desisti. E eu tô em busca ainda, porque eu sou sozinha, né? Eu tô em busca de, né, parcerias. Não quer dizer que a pessoa não vem aqui para mandar, também não dá, É, né? claro. Não vai mandar aqui, né? Mas vai, olha, uma parceria, né? Conseguimos aí uma parceria assim, 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 assim.
sabe, gente? Dar as mãos. É esse o meu objetivo, dar as mãos. É quando o empresário fala, olha, eu apoio a causa, como ele apoia, né? Ou então como a pessoa fala, eu ergo a bandeira, como ele ergue essa bandeira, né? Ajudando de que forma, né? Pagando uma consulta, sem olhar quem, sabe, ajudando com algum medicamento, né? Como é que ele faz, como que ele age, né? São coisas muito delicadas, muito. Quando vem a emenda parlamentar, eu falo, gente, é bom, mas também não é bom, sabe assim? Porque é você ter que escolher, muitas das vezes vem com carta marcada para você, olha, eu te dou, mas 9 são meus pacientes e eu tô sendo muito legal, você pode ou atender ou você pode pegar o dinheiro para você. É quase isso. Que coisa, né? Que coisa. Olha, eu vou falar que é uma falta de empatia, né? Porque falar de governo, política, tudo pra mim é falta de empatia. Eles pensam no próprio nariz, né? Essa é a minha opinião sincera. Por isso que eu não fico divulgando nada disso, porque como a doutora Cláudia disse, tivemos a visita de um grupo de um candidato em nossa casa. Um grupo inteiro. Veio uma meia dúzia de pessoas. Eu apoio a causa, levantamos uma bandeira, já fizemos um levantamento de quantas crianças, quantos jovens necessitam desse tratamento. Não ganhou a eleição, sumiu. Isso mesmo. Sumiu. Não deu, prometeu que iria auxiliar, tentar aumentar inclusive uma estrutura, materiais de utilização da clínica, tudo. Ellen, e a todos que assistem, nós fazemos tudo do próprio bolso. Para você ter uma impressora é um sofrimento, para você ter uma papelada é um sofrimento. Ela usou o exemplo dos pirulitos das crianças, né? Uma pessoa veio aqui, vou ajudar, não sei o que lá, eu trago uns pirulitos para você. Desculpa, não é o pirulito que vai fazer diferença. Não é o pirulito que vai fazer diferença, meu. Sabe? Então, precisa muito mais do que isso, né? Porque a gente faz um esforço muito grande. E como a doutora Cláudia disse, a gente fica, às vezes, numa posição de, tô dando murro em ponta de faca. Melhor parar com tudo. Não, entendeu? Não, tem hora que a cabeça fica num pensamento desse, mas aí quando você vê... que a gente não está saindo no lugar. Então, só que quando a gente vê o resultado do tratamento, do acompanhamento, das palavras que ela faz diante das mães, para as crianças, com os pais, tudo, a gente vê, não pode parar. A gente não pode parar, né? Então, infelizmente, a gente acaba tendo uma posição com o pé atrás, mas tem que seguir em frente. Não um passo para frente, 2 para trás. Mas vai sempre dando um pulinho para frente, né? Por mais devagar que seja o resultado, por mais devagar que a gente possa estar fazendo alguma coisa, a gente não pode desistir, né? A gente não pode desistir, né? Hoje eu recebi uma frase e eu mandei para ela, Ellen, que só ele sabe a hora que cai uma folha da árvore. Ele que vai determinar a hora que a folha vai cair da árvore, né? E ele vai determinar o que a gente tem que fazer e ele vai fazer a gente ter força para seguir em frente, né? A gente precisa de apoio, de empatia, de querer ajudar. Quem quer ajudar? Porque você está numa cidade pequena, você está numa cidade um pouco maior, não tem tanto recurso também. E você tem, como você disse, São Paulo. A capital de São Paulo, uma estrutura de 16... A capital tem... O estado tem 16 milhões, né? Isso não, mesmo. Mais, né? De habitantes, né? Não tem estrutura?
não ter uma coisa resolvida sobre exames. A maior capital da América Latina. Meu, A gente não tem nenhum banco de dados. não tem Acabei um de banco de falar. dados. Não tem um banco de dados. Então é realmente um absurdo. Isso não é de agora, isso é de muitas décadas. E Muitas antes que alguém décadas. fale do estado de São Paulo, gente, só está escapando aí Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Então, Todos os outros estados, aí vocês pegam aí o que é de direita, o que é de esquerda, o que é de centro. Aí vocês fazem também o levantamento de se é de direita, se é de então, centro, se é de esquerda, dos municípios. Todos eles estão no mesmo patamar. Estamos no 0 a 0. todos eles, todos eles. É por isso que É, eu falei, não tem como defender, né? Não tem como, porque esses três estados, eles só conseguiram porque justamente é uma pirâmide que sai daqui e ele derrama nesse triângulo. uma coisa que eu ia te Agora perguntar, então, uma coisa que eu ia te perguntar, desculpa interromper, mas uma coisa que eu ia te perguntar, o instituto, ele tem membros? tem, tem. Como que funciona a estrutura do instituto? Na verdade, nós temos o conselho, né, do instituto, nós temos os nossos assistidos. A gente não trabalha com a parte de assistencialismo, no fato assim, precisa de um remédio. Não é que a gente não doe, tá? Dependendo do caso da pessoa, a gente acaba pagando consulta, a gente acaba pagando, né, comprando o medicamento, comprando as coisas, tá? Mas a gente trabalha muito com essa parte de estudo científico, tá? Que nós temos essa parte esse corpo de estudo científico, justamente porque antigamente não existia essa parte, né? Então, hoje em dia, por exemplo, doenças mitocondriais, né? Doença de Pulg, que minha querida Jaqueline Garrido tem, Uhum. ela junto com o Dr. Roberto começaram a estudar isso e viram que tinha uma correlação, por exemplo, com a síndrome da sede de Ehlers-Danlos, que eu e minha filha nós possuímos. E assim vai uma com a outra, né? Ali doença que a gente vai, né, tendo um corpo científico. Uhum. Então nós temos essa parte, nós temos as partes de palestras, nós vamos de cidade em cidade para fazer audiências públicas, implementação de projetos de lei. A gente conversa, essa semana, por exemplo, eu conversei com o parlamento, né, de 8 cidades regionais, para poder falar justamente como que está o sistema CROSS, como que está a Conitec, toda essa parte de conscientização, que nós temos também um pequeno problema com o cross, tá? Que, enfim, é um assunto para um outro dia, que aí também rende bastante. E então nós temos essas subdivisões, né? Uma pessoa tem uma doença, doença de Huntington. Aonde que a gente vai fazer esse acolhimento com essa pessoa, Uhum. tirar essas dúvidas, que médico que vai acolher. Tem uma outra parte, por exemplo, das farmacêuticas de fora, muitas das vezes, eles têm aquele medicamento novo, né, de que ele precisa do paciente, por exemplo, de ela, para poder, né, testar o medicamento. Uhum. Então, a gente tem esse banco de dados, etc., para a farmacêutica acabar fazendo. E é o que muitas das vezes lá fora você tem toda a parte, né? Preciso de 100 sedianos, né? Que é a doença da minha filha. Então, eu pego esse banco de dados e vejo quem quer fazer o teste. Doença de Crohn, tá? Algum tipo de exame, algum tipo de teste. E o governo não tem esse Pois é. banco de dados. Então, Meu essas Deus. farmacêuticas lá fora Uhum. pedem esses dados para o governo e aqui no Brasil as farmacêuticas têm que pedir para dentro dos institutos. Pois é. Doutora Cláudia. Não, Oi. eu ia perguntar, pode Não, falar. não, pode Eu falar. ia Pode falar.
Eu ia perguntar quantos institutos já tem hoje do raros e atípicos? De doença. Aonde que a gente atende? Qual é o local que a gente atende de abrangência? A gente atende em todo o território, em todos os estados. E desde o ano passado a gente começou também a atender lá fora do Brasil, também na Europa. Você tem Tá? representações nos estados. Nos estados, em todos os estados a gente acaba tendo a equipe. E na Europa também nós temos também para porque acaba a gente precisa de contato, a gente precisa, né, de suporte, que às vezes tem alguma coisa que é só lá fora, não é aqui dentro. Há Tá? informações específicas que você consegue fora do país, através de pessoas que você tem o contato fora. Isso mesmo, que acabam representando a gente por lá também. Ah, que legal, que legal. Tá? Mas não é somente o Instituto Raros e Atípicos. Por exemplo, eu sou vice-presidente também da Sede Brasil. A minha querida presidente, que é a Priscila Salinas, que está à frente da Sede Brasil, que é da síndrome da minha filha. A Jaqueline é da parte de POUG. Nós temos da Superando Lupus, tá? Que é o Eduardo e a Eni, que é dentro da parte, obviamente, que é de lupus, né? Como o próprio nome já diz. Então, tem vários institutos, né, apropriados com várias doenças que cada um acaba tomando conta de um núcleo. Lembra que é de 6 a 8 mil. Lógico que para não ter, assim, tem doenças que acaba tendo uma variante de pessoas, uma quantidade maior, mas a gente também tem doenças que, por exemplo, a ataxia de SCA25, no Brasil só tem um caso, que é da filha da Michelle, a Tainá, que só existe essa menininha com ataxia SCA25. Por isso que eu falei para vocês, o sofrimento começou comigo, né? Era o meu mundo, era o meu ego. Meu mundo não é que não seja importante, minha filha é importante para mim, obviamente, as minhas dores são importantes, mas quando você pega essa mãe que só tem a filha dela, que não existe estudo no mundo sobre a doença da filha dela, Nossa. é muito mais sofrimento do que o meu caso. Mas o meu caso... Só para tirar a dúvida, só tem ela. Não existe estudo no mundo, mas como se descobriu que ela tem essa doença rara? Como assim não tem estudo? É isso que eu queria entender. Ela fez o exame genético do exoma completo, detectou dentro da leitura do exoma, deu lá a quebra, então foi detectado. Então, essa doença, em algum lugar do mundo, já existe um ou outro paciente. Tá. Só que como é um paciente muito, a gente chama de ultra raro, então nenhuma farmacêutica, ou então nenhum corpo clínico, ou então, como que fala? A parte científica, né, dentro da faculdade de medicina, você tem essa parte de estudo científico, se interessou pela doença. Tá, por exemplo, aí a gente pensa assim, mas não quiseram um estudo dela, porque ela é uma criança brasileira, ela é uma criança pobre, tá? Então a gente pode se fazer de vítima, né, e achar isso, mas nós temos exemplo, que é um caso muito recente, que é do Frederick, que ele era o príncipe de Luxemburgo, tá? O pai dele, a mãe dele, a princesa Julie de Luxemburgo, o pai dele, né? Então, obviamente, que toda uma monarquia ali de Luxemburgo, e a criança faleceu em 22 anos, ele tinha, no dia 1º de março do ano passado, porque simplesmente não existia estudo para a doença dele. Olha. Então, também quando a gente fala em doenças raras, que muitas das pessoas falam assim, mas o rico consegue comprar, ele não é que ele não consiga comprar, mas ele vai comprar o quê? Se não tem nada desenvolvido, né? Ele vai comprar o quê? Né? Então, assim, o que ele vai comprar? Se não tem nenhum laboratório estudando. Pois é. Se não tem para onde ele correr.
Se você for analisar, for analisar o Instituto Raros e Atípicos, envolve todos os outros institutos, todas as doenças que existem, né? Vamos dizer assim que é o instituto mais completo em relação à avaliação de tudo que existe de A doenças gente raras. acaba abrangendo doenças raras e ultra raras, então a gente tem, né, a gente acaba tendo acesso a essas crianças. Por exemplo, se vocês verem dentro do Instagram do Instituto esses dias atrás, acho que foi o mês passado não, gente, esse mês, começo desse mês, eu acho que foi no dia 4 de março, eu estava no Rio de Janeiro, que o filho de um vereador de lá, de Duque de Caxias, o filhinho dele, acho que de 6 anos, ele tem uma doença ultra rara, e ele estava justamente fazendo essa audiência pública de doenças raras. Só tem no mundo, se eu não me engano, 7 crianças ou 8 Olha. crianças. Só existe o filho dele aqui em Duque de Caxias, aqui, né? Como se eu estivesse no Rio. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e o outro no sertão do Ceará. E ele só foi descobrir que existia essa criança porque ele fez uma audiência pública no Rio e ele falou sobre a síndrome do filho dele, que ele era único no Brasil e que ele estava desesperado. Isso, gente, que ele é um vereador, então ele tem um cargo político, né? A cidade de Duque de Caxias é uma cidade, né, metropolitana ali da região do Rio de Janeiro. E esse vídeo chegou até essa mãe no sertão, né, falando, olha, tem mais uma criança. Então essa mãe entrou em contato com ele. Olha. Então são essas 2 crianças e tem mais 5 no mundo, né? Que coisa. De uma outra criança daqui, que é de Jundiaí, só tem ele e uma criança em Sorocaba. Então são doenças órfãos que a gente fala, porque não sabe que existe, sabe-se que tem, mas só que não tem estudo. Aí como que as pessoas ficam sabendo muitas das vezes? Até numa live esses dias aqui, o pessoal, o médico falou, mas da ataxia de SCA25 tem um caso no Brasil. Aí eu falei, inclusive está dentro do meu instituto, né, que eu falei. Eles sabem, os médicos acabam fazendo, porque quando essa criança vai em algum médico e ela tá com o teste do exoma, o médico pega esse relatório, pega essa criança, então não aparece os dados nem nada, e escreve dentro do site médico de um corpo clínico, a doutora Cláudia, não sei se ela, como psicóloga, eu acredito que ela deva conhecer esse site. Então se escreve e fala, ele geralmente está em inglês, né, na língua, né, inglesa, porque assim todo mundo consegue, falando, olha, no Brasil tem uma criança, né, descreve mais ou menos as características da criança, porque tudo é importante, o peso da criança, a altura, fala sobre o pai, fala sobre a mãe, e descreve os sintomas, tudo que aconteceu na vida daquela criança, e fala sobre o teste do exoma. Então, os médicos, eles acabam pegando aquilo como estudo, né, de curiosidade, alguma coisa que ele vai fazer, e ele sabe que tem aquela doença, que existe tantas pessoas no Brasil com aquela doença. Hoje é o que nós temos, tá? Então, a curiosidade médica de preencher essa papelada, os pais autorizarem a preencher essa papelada, então ter esse laudo. Que nem dessa criança que era do Nordeste, o médico não preencheu o laudo. Então, o pai não sabia que existia uma outra criança. Olha só. Olha só. 7 bilhões de pessoas no mundo e 7 casos. Que coisa, né? Você falou 13 milhões no Brasil. Você tem ideia no mundo? O levantamento mundial? Eu sabia desse dado. Chega em torno de 9%, e a gente fala de 5 a 6%, que a gente fala de população mundial com doenças raras. E hoje em dia, com esse aumento, tá, de detecção de doenças, é a mesma coisa,
pandemia que está acontecendo no autismo também é uma pandemia que está acontecendo nas doenças raras. No entanto, que você hoje em dia ouve falar, coisa que antigamente não se ouvia. A gente chega a falar, gente, que dependendo aí, chega até uns 9% mais ou menos, que acredita-se que Da tenham população doenças mundial. raras. Por exemplo, autismo grau 3, que a gente não se enquadrava, né, em doenças raras, agora, hoje em dia, as pessoas estão fazendo o teste do exoma. Muitas das crianças que têm o autismo grau 3, elas levam, tá dentro dela um gene de doença rara, que leva, né, que faz com essa parte, afete a parte neurológica e que faça com que ela não seja verbal, aí todas as consequências, todas as sequelas. Mas antigamente você só falava assim que a criança era autista grau 3, mas não se levava, né, às doenças raras. Então, a partir desse avanço das doenças raras, de algum médico curioso, né, que pegou alguma criança autista, falou, ai, vamos fazer, sabe aquele negócio? Tá aqui com a máquina, né, tá bonitinho, que tal a gente testar uma criança autista? Né? Deve ter sido isso, gente. Né? Não é Curiosidade. possível, é a curiosidade, é pela curiosidade, a curiosidade da doutora Tatiana que descobriu um remédio que a pessoa pode voltar a andar. Pois é, Verdade. pois é. Vou colocar as duas aqui comigo, né? Chegou a hora da gente ir. Vamos terminando a nossa live. Eu quero terminar a nossa live. Eu quero agradecer às duas pela presença. Acho que é bastante informação. Eu quero ler aqui embaixo os meios de contatos das duas, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vai iniciar novamente. Começar aqui pela TV Channel. Quem acompanha aqui está no canal da NCA Clinic, a TV Channel Network, o Instagram TV Channel Network e a Leab do TV, o nosso perfil. www.tvchannel.tv.br é o nosso site, tá? Da doutora Cláudia Ábido. O contato, quem é de fora do país pode colocar o mais 55 13 98869 4224, o Instagram NCA Clinic Terapias e o site www.ncaclinic.com.br. Da Ellen Charcani, Instituto Raros e Atípicos do Brasil. O Instagram Instituto Raros e Atípicos e o site www.irab.com.br. Ok? Então, esses são os contatos da Ellen Charcani, contato da doutora Cláudia, para que vocês possam conversar com elas, pegar mais informações, consultar com a doutora Cláudia, né? Entre em contato com ela, porque ela pode fazer o atendimento online. Né? Marketing. Vai fazer o marketing. Vender o peixe. E você pode fazer o seu atendimento online, não precisa estar presencial na cidade onde estamos, que estamos no litoral de São Paulo. E através do online, inclusive de fora do país, sem problema nenhum, a doutora Cláudia pode estar fazendo o atendimento para vocês na NCA Clinic. Da Ellen, sobre o Instituto, mais informações, mais detalhes sobre o funcionamento do Instituto. Quem puder, empresários, colaborem tanto com a doutora Cláudia quanto com a Ellen, porque as duas com certeza precisam desse apoio e esse reforço e esse suporte para continuar o trabalho delas. Né? É muito importante isso. Né? A Ellen com esse instituto que sai daqui do Brasil para o mundo e a doutora Cláudia com os atendimentos específicos de autistas, TDAH, outros transtornos que envolvem os cuidados e as necessidades das famílias, das crianças, jovens e também dos idosos, como gerontóloga, que ela que envolve também o tratamento dos idosos também, que tem aparecido muito velhinho para precisar do seu tratamento também, né? Que outros também possam falar com ela para ter os tratamentos. Tá bom? Ellen, a sua última palavra aí antes da gente ir embora. Vamos lá.
Quero agradecer primeiro a Deus, depois a vocês dois, meus amigos, por essa oportunidade. Gente, a doença rara, ela é apenas rara, porque está em um indivíduo, mas ela é mais comum do que a gente possa imaginar. Então, é uma causa para todos, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Acompanhem os nossos trabalhos, ajudem também o nosso amigo Alê, tá? Dentro da TV, da Cláudia, do Instituto. Estamos abertos a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Doutora Cláudia, sua palavra. Obrigada a todos, né, que estão comigo hoje, né, e estarão aí, né, daqui para frente, que venham mais pessoas, né, que nos ajudem, né, a cada vez mais a gente crescer esse, essa nossa missão, porque eu acredito que é uma missão que Deus nos deu e a gente não entendia, né? Mas está aí e eu acho que a gente tem que continuar mesmo, né? Acreditando cada dia mais e buscando aí novos caminhos, né, para ajudar o nosso próximo. Né? Porque a gente vai estar, eu sempre falo, né, ajudando o próximo, a gente vai estar se ajudando. A gente nem pensa sobre isso, né? Ah, não, eu posso ajudar, mas eu estou me ajudando, né? Estou crescendo como pessoa, né? E a cada dia mais. Né? Então, obrigado, viu? Amei conhecer você, conhecer todo, né? Quero conhecer mais ainda. Né? O nosso convite para vir à nossa cidade, né? Por favor, a gente arruma um espaço, né? Mas vem assim para a gente falar mais sobre, né, as doenças raras, falar mais dessa associação aí, essa correlação com o autismo. Acho que as mães da nossa cidade precisam, né, precisam muito de informação. Né? Então, o nosso convite está aberto, tá bom? Depois você pode pegar uma prainha. Tá bom? Olha, gratidão mesmo, viu? É isso daí. Muito obrigado para as duas, tá? Ellen, muito obrigado pela oportunidade de te entrevistar aqui, de estar acompanhando fazendo essa live, né? A Cláudia, minha esposa, amo muito, uma pessoa muito dedicada, muito entregue ao profissionalismo, à vida, à família, e vale a pena com certeza estar do lado dela, né? Então, muito obrigado, viu, amor? Os meninos fazem isso. Obrigado a todos que acompanharam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Compartilhem esta live. Quem não pôde assistir no canal da NCA Clinic, esta live também será baixada e colocada no canal da TV Channel Network. Será compartilhada com o link para todo mundo poder assistir, porque vale a pena. É muito esclarecedora, muito importante. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Sempre Ele. Tchau, obrigado. Tchau.